Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Vamos lá para a nossa aula 73.1. Trabalhando o quê, amada? Trabalhando variações linguísticas. Vamos lá então, amadinho? De olho na tela. Então, as variantes, né, linguísticas, trabalhando na interpretação, mas o foco vai ser a questão das variantes linguísticas, tá certo? Então, aqui nós temos a nossa árvore do conhecimento, que você já tem o conhecimento, que este conteúdo aqui, exatamente, este conteúdo aqui da árvore do conhecimento, você vai pegá-lo e vai colocá-lo onde? No seu HD, tá certo? É exatamente para você não esquecer mais, tá bom? Mais um aí para sua bagagem, beleza? Então, amados, vamos lá. Aqui eu tenho um texto, né, do Catulo de Paixão Cearense, Meu Sertão. A vaquejada. Quando eu pensei, meu patrão, um dia casar com ela, senti um frio na espinhela e cosca no coração. A cabrocinha era linda, como a flor do maçumbé. Tinha relâmpago nos olhos, que folha de quisé. Foi dendê pequenininha que eu amava ela assim. Quando eu não via lindinha, ficava longe de mim. Pra que tá roubando ainda o tempo de Vassuncê? Se é impossível dizer como lindinha era linda. Se aqueles grandes vaqueiros vieram lá de outras bandas, com tamanha afobação, não foi só pro modo de a neta de João Perão, meu patrão. Então aqui nós temos um texto que está aqui visivelmente, né, algumas marcações linguísticas que você vai identificar dessas variantes, né, da língua, da variação linguística. E aqui você percebe também na variação fonética, na morfológica. Pode dizer que também da questão da variação histórica. Por quê? Porque aqui você já está percebendo algumas palavras que estão em desuso, né? Que eu vou dizer da variação histórica, aqui é a variação diacrônica, e você vai atrás aqui, já vai tentando identificar de qual palavra eu estou lendo, de qual palavra eu estou falando. E temos também aqui a questão da fonética, né? Que há uma perda, né? Há uma troca, né? Que não aparece a questão do LH, some, não é assim? Some também, né? Troca o R, né? Final do verbo no infinitivo. Aí você vai identificando, amadinho, também marcas de linguísticas de pessoa que não teve acesso ao banco da escola, tá certo? Aí você vai dizer, é uma linguagem caipira? É uma linguagem regional? É uma linguagem histórica? Aí você vai fazer vários questionamentos. Aqui nesse texto, esse texto aqui é riquíssimo para trabalhar essa questão da variante linguística. Então, o assunto de hoje é este. O estudo das variantes linguísticas consiste em uma tomada de consciência do uso da língua,
tão importante para as relações. A língua, quando utilizada oralmente, apresenta suas especificidades, as quais devem ser respeitadas, né? E aceita como marca de textos de comunicação. Então, você deve respeitar, né, a maneira do outro, como o outro fala. Tem que ter o respeito. Nada de ter o quê? O preconceito linguístico. Dizer, você fala errado. Não pode. Assim é errado, o certo é assim. Então, por isso que fala variantes linguísticas, que vai variar sempre. Ou no meio da questão social, presta atenção, social. Como eu vou viver o quê? Vamos lá, do trabalho, no meio da sua família, no meio do seu grupo de amigos. Você já percebeu quando você está com a sua família, você fala de um jeito. Se você está no seu local de trabalho, se você trabalhar, você fala de uma outra maneira. Se você está no seu grupo de amigo, você fala de um jeito. Lá daquele grupinho, cada amigo você vai falar de uma maneira diferente. Tá bom? Ou então alguém, você vai perceber essa diferença na oralidade do outro, na hora da fala. Beleza? Então, nós temos aqui essa questão das variantes, né? Repetição. Presta atenção aqui, ó. Na repetição. Eu falei para a mãe, mas a mãe não escutou. Diz para a mãe novamente, tá? Então, aí, o que está repetindo aí? Ó, na hora mãe, mãe, mãe. Então, você percebe aqui, ó, a questão, né, da repetição do vocábulo mãe. Outra aqui, a quebra sintática. Vamos ver aqui. Você quebrou. Agora já sei. Meu pai, vai dar uma bronca em você. Então, você já percebe aqui, né, várias interrupções, tá certo? Vários desligamentos. Então, houve uma quebra sintática. Houve uma interrupção. Você quebrou. Aí vai, coloca o quê? E aqui, amados, você... Desculpa, só um pouquinho. Marcando aqui. Né, a quebra sintática. Agora, eu já sei. Meu pai vai dar uma bronca em você, parece que você está pensando, pensa que falou e não falou. Acontece isso com você? Comigo direto. Agora, o léxico menos formal, né? Você usar menos formal. Vamos lá. A mina tá viajando, cara, e eu não fiz nada, tá ligado? Então, aqui, ó, menos formal. Então, usou palavras, né? Usou gírias, né? Na informalidade, né? Sem aquele negócio de preocupação se tá falando de acordo com a norma padrão. Então, há várias maneiras de você usar a variante linguística. Então, mina. A mina está viajando. Se eu fosse trocar essa frase aqui para um modo mais formal. A menina, a moça está. Aí houve uma redução. Mina, menina, está. É da oralidade. Está viajando. Então, a moça viajou, rapaz, de cara, meu irmão, tá certo? E eu não fiz nada, tá ligado? Ó, esse tá ligado. Sempre no final, para ver se a pessoa tá realmente ligada, tá prestando atenção, entendeu? Ou, quando fala, tá ligado, ó, uma questão fática para te chamar a atenção. Tipo, testando o canal, que a gente já viu aqui. Certo? Olha aí o meu certo. Então, vamos lá, então.
Mudança de pronúncia. Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Pois é, o português é muito fácil aprender porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. Um alemão, por exemplo. Quer coisa mais doida? Não bate papo com nada, até no espanhol, que é parecido. Se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é um português. Quem soube, fala, sabe escrever. Quem soube, fala, sabe escrever. Então aqui, esse texto, né, foi escrito pelo saudoso Jô Soares, na revista Veja de novembro de 90. 300 anos, vamos dizer assim. Então, será que realmente a gente escreve como a gente fala? Então, aí está mostrando aí para vocês, né? Português é fácil de aprender, é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Aí ele começa a fazer, né, a escrita do jeito que realmente a gente fala. A gente fala ou fala o português, mas a gente sabe, né, que é o, certo? Não é assim? Escreve. Às vezes o E tem, né, falando rápido, assim, e sai o som de I. Aí você vai analisar lá, né, da fonética, né, quando a gente, nós somos fonéticas, né, que às vezes o M tem o som de U, né, assim. O M tem o som de I, não é assim? Por isso que fala letras U e faladas ou escritas. Olha aí, letras I U faladas ou escritas. Então acontece aqui também, tá certo? Então a mudança de pronúncia vai depender da região. Tem uns que vão puxar mais o R, outros vão puxar mais o T, tá? Outros vão puxar mais o S e assim por diante. Tá errado? Não. Agora, coordenação. Meu time foi mal. O que fazer? Mudar o time? Claro. E mandar um monte de jogador embora? Mas com aquele técnico está tudo errado. E ninguém faz nada. Droga. Então aqui, o que acontece? Houve o uso, né, de orações, né, coordenadas, independentes. Como assim? O meu time foi mal. Pronto, já passou. Já transmitiu a mensagem, né? É uma oração independente. Aí dá sequência. O que fazer? Mudar o time? Claro. E mandar um monte de jogador embora. Então, e mandar um monte de jogador embora, mas com aquele técnico, está tudo errado. E ninguém faz nada. Então, a presença de textos de orações curtas, né? Curtas e simples, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, né? Uma sintaxe mais simples e frases mais curtas. Então, aqui, orações independentes sintaticamente. Temos aqui o tipo de variantes. Preste atenção neste anúncio aqui, ó. Nesse aqui. O que você vê nesse texto? Observando aqui das variações. Ó, palavra de Deus. Empenhada e desempenhada. Empenhada no sermão das Ezequias, da Rainha, Nossa Senhora, Maria, Francisca, é isso? A Isabel Saboia, desempenhada no sermão da ação de graça.
Aí você percebe que houve algumas variações, tá certo? E aí é o português de Portugal, amados, tá certo? E o que está presente aí? O que está presente? Olha aí, no caso, né, a presença do Y, ó, e a palavra de Deus, Deus. E ó, o que mudou? O trocou pelo U, tá certo? Então aqui os tipos de variantes, né? A presença do Y, do AN, em ão, não é mesmo? Ó, aí sermão, a gente escreve agora, sermão com tio, com ão. E lá, ó, o ano é de 1684, século 17. Majestade, escrita com G, e agora é escrito com J, Deus, em vez de Deus. O texto pertence ao século 17, tá certo? Então, você vai ver as variações, né? Que houve uma variação histórica, que é a diacrônica, né? Que quando há mudança, né, na escrita, há uma evolução, né, na palavra, há uma modificação. Para entender melhor, nós temos aqui mais outro, né, para ver essa evolução, que é a variante histórica. Sempre falo, né? Você conhece algum Felipe com PH? Então aí tem um farmácia. Você não conhece o Felipe com PH, mas tem a farmácia, que antigamente era escrita com PH. E agora o que está acontecendo? O que é escrita? Com F. Outra aqui, ó. Temos aqui ao lado, você olha aqui para a sua esquerda e você vê, ó, xarope de criança. Olha só como era escrito criança. Criança, né? Trocou o E pelo I. E agora criança. Tá certo? Então, houve uma variação histórica, a variação diacrônica, quando muda, né? A palavra na escrita. Saindo da variante histórica, vamos para a variante geográfica. O que é isso? Vai depender da questão da região onde você está, tá certo? Aqui nós temos uma charge com dois personagens, tá certo? O gaúcho e o mineiro. Diz o seguinte: na minha terra só tem macho e bate na mesa. E olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea. E nós tá achando é bom demais. Então, eu tô chiando aqui, mas não, o mineiro não fala assim. Ele faz mais arrastado, né? Mais cantado, né? Olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea, e nós tá achando é bom demais. É quase assim, quase que acerta. Aí nós temos aqui um fruto, né, uma raiz. Olha só, variação dependendo da região. Macaxeira, você conhece essa minha raiz em outro estado. Fala de aipim, no outro mandioca, mas tudo relacionado à mesma raiz, ao mesmo fruto. Tá certo? E essa daqui que é saborosa, a tangerina, né? Ó, conhecida como mexerica, laranja cravo, bergamota, ou vegamota, poncã, mimosa e tanja. Ó, então, você percebe aqui a variação regional. A variante agora social. A língua varia de acordo com a classe social. Vamos lá. Aqui eu tenho lá no morro, quando a luz da light pifa, a gente apela para a vela, que alumeia também, quando tem. Se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. E é ao natural.
Adoniran Barbosa Luz da Light. Então, houve uma variação social. Então, essa questão alumeia, pravela, apela, entendeu? Aí você já vai prestando atenção nessa questão. Se a pessoa, né, é uma linguagem, faz uso de uma linguagem mais informal. Aí vai depender muito da classe social. Agora, situacional. A língua varia conforme a situação, né? Se você foi convidado, né, foi selecionado para participar de uma entrevista de emprego, você vai usar a informalidade ou a formalidade? Você vai fazer o uso da linguagem formal ou da informal? É claro que você vai, né, fazer o uso da linguagem formal, tá certo? Tentar, né, evitar gíria. Você, quando vai fazer uma entrevista, você vai pegar, não pode sair de camisetinha, camiseta sem regata, né? Você não vai de chinelo. Claro, você vai colocar um tênis, você vai colocar um sapato fechadinho, uma camisa fechadinha com manga e vai fazer entrevista. Toma aquele banho mara e vai para a entrevista, não é mesmo? Então, vamos ver aqui uma situação de formalidade. Ó, uma cerveja, por favor. Olha só, isso aqui, ó, tá sendo formal. Agora, uma situação de informalidade. Uma cerveja, campeão. Ó, entendeu? Já completamente informal, tá? Às vezes você não consegue, você não conhece a pessoa, então você já tem um certo grau de intimidade e fala por parceria aí, campeão. Não é assim? Então, situação de formalidade. Tá ok? Quando a gente é mais formal? Quando não mostra a questão de intimidade, né? Não é isso que acontece? Por gentileza, poderia passar uma informação? Ou você vai chegar assim, ei, campeão, me dá uma informação? Não, né? Se você, nessa fala, só dá se você tiver um grau de intimidade, de conhecimento com a pessoa. As variantes culta e popular, níveis gramaticais. Temos aqui, tá certo, a questão lexical, né? A língua varia no vocabulário, né? Então, vamos ver aqui. Ô meu, já leu Machadão? Então, dá uma sapiada, é maior barato. Pode crer que no final do livro, seu vocabulário vai ficar massa. Que é aqui, ó? Ele faz uso, né? Faz uma propaganda, né? Usando uma linguagem popular, a informalidade, tá certo? Ô meu, olha a intimidade do Machadão. Machadão, a obra, peguei aqui Dom Casmurro, mas poderia ser um outro, tá certo? Então, isso aqui fazendo chamamento, convocando vocês para conhecer a obra de Machado de Assis, tá certo? Então, utiliza a variante popular no nível do vocabulário, tá certo? Daí, ó, ô meu, já leu Machadão? Então dá uma sapiada, é o maior barato. Pode crer que no final do livro, seu vocabulário vai ficar massa. Vai ficar massa falando assim, falando gíria? Não, né? Que o Machado, né? Ó, quem lê Machado de Assis, ó, o vocabulário é amplo. Agora, morfológica, né? Variante culta. O moço era sem vergonha. Variante popular. O moço era sem vergonho. Olha só.
O moço era sem vergonha, é da norma padrão, como que é, né? Sem vergonha. Aí no popular, sem vergonho, porque eu estou falando do moço, né? Variante culta, que luxo, é nobilíssimo. E variante popular, que luxo, é super nobre. Variante culta, ela é macérrima. Ó, a maneira certa, a norma padrão é macérrima, né? Veja bem que a pessoa é magra, bem magra. E na variante popular, ela é magríssima. Então, aqui é a questão da morfológica, variante morfológica, né? Da forma de falar. Se você faz uso da norma padrão, olha bem só a diferença, né? Ó, como aqui na primeira, norma padrão, sem vergonha. Ó, o título é quem? O título não. Quem é que sem vergonha? O moço, o sujeito da oração, né? E já no popular, é o quê? Ó, sem vergonha, seu sem vergonha. Se eu estou falando com a menina, sua sem vergonha. Se eu falo com o menino, no popular, tá, amadinhos? E no popular eu falo, seu sem vergonha, lá que você sem vergonha. Olha só, viu só? Sem vergonha, popular, tá bom? E assim por diante. Agora vamos ver no nível sintático. A variante culta, né? Chegaram as férias, graças a Deus. Agora na variante popular, chegou as férias, graças a Deus. Então aqui o que você vai perceber? Férias é uma palavra que ela é sempre escrita no plural, tá certo? As férias chegaram. As férias, não você falar as férias chegou. Não, tem que fazer a concordância, tá certo? Sempre vai concordar. Qual palavra que está se referindo? As férias não estão no plural, então o verbo vai concordar com ela, em número e pessoa, tá bom? Tome nota. Agora, saindo do campo sintático, vamos para o campo fonético, ó. Ó, variante culta, o ônibus passou. O ônibus passou. Aí na variante popular, no fonético que você vai sofrer na hora da pronúncia, haverá uma mudança. Mudança assim, uma perda. O ônibus passou. Ônibus. Então, uma mudança no som. Houve uma variação no som, né? Na hora de pronunciar. Vamos lá. Aqui, no Vamos Praticar, eu tenho uma tirinha do Chico Bento, certinho? Então, vamos prestar atenção nessa tirinha, né? Sempre analisando o todo da tira, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal, os personagens, as expressões faciais, corporais e assim por diante, tá certo? É sabido que as histórias de Chico Bento são situadas no universo rural brasileiro, né? No campo. Oba, oba, plantando a árvore nova, Chico. Essa é de quê? De goiaba, de jaca, de manga. Não, é de esperança. Viu só? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Ele fala não, é de esperança. Vamos analisar. E você já vai observando que tem algo chamando a atenção. Que houve um grande desmatamento, derrubada de árvore. Por que eu sei que houve derrubada? Olha que está chamando a atenção aqui, ó. Várias árvores que foram cortadas. Tá certo? E ele plantou uma árvore de esperança. Aí você, amado, vai explicar o recurso utilizado para caracterizar o modo de falar das personagens na tira. E depois você também vai
Na letra B, é possível afirmar que esse modo de falar caracterizado na tira é exclusivo do universo rural? Aí você vai justificar essa resposta, tá bom? Então, nós temos aqui A e B. Então, para facilitar o entendimento da primeira aqui, o recurso utilizado foi reproduzir na escrita o dialeto caipira, né, variante popular típico do universo rural. Esse dialeto é indiciado no texto pelas formas, né, planta, árvore e de esperança, do jeito que ele pronuncia, né? Ele não fala de esperança, ele fala de esperança. Aí a segunda pergunta, não, seja porque o dialeto caipira tem traços partilhados por outras formas da linguagem coloquial, seja porque ele também é encontrável nos grandes centros, em consequência do vasto fenômeno de urbanização de populações rurais que o país conheceu em sua história recente. Beleza? Mais outra aqui. Nós temos mais uma para praticar aqui. Tem uma questão aqui do Enem de 2011. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles? Mas antes, vamos acertar o pronome? Aí nós temos aqui nessa tirinha, né? O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto, em vez do pronome oblíquo. Você sabe, vocês já sabem que o pronome pessoal reto, ele é usado como sujeito, ele tem que ser usado como sujeito. O pronome pessoal oblíquo é usado como complemento verbal, tá certo? Objeto direto, objeto indireto. Belezinha? Por isso que ele fala, mas antes vamos acertar o pronome. Quando ele, lá no primeiro quadrinho, ele fala bem assim, no primeiro balão, vamos massacrá-los, ele fez uso corretamente. Ele fez, vamos arrasar eles. Aí vamos, mas antes, vamos acertar o pronome. Então, vamos lá. De acordo com o padrão da língua, esse uso é inadequado, pois A. Contraria o uso previsto para o registro oral da língua. B. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. C. Gera inadequação na concordância com o verbo. D. Ambiguidade na leitura do texto. E. Apresenta dupla marcação do sujeito. A, B, C, D ou E, amadinhos. Temos aqui, né, que eu já comentei um pouquinho, que é claro que você não iria errar, que é a letra B, né? Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e predicado. O sujeito tem que ser usado com o pronome pessoal reto e o objeto, pronome pessoal oblíquo. Certinho? Mais outra aqui. Temos aqui, ó, Enem 2018. O pátria amada idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, labro que ostenta estrelado, é o hino nacional. Tá certo? Você lê, tudinho bonitinho. Aí vem aqui, ó. O que nós temos aqui? O uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de uma reverência de um povo a seu país, gênero solene de característica protocolar, canção concebida sem interferência da oralidade, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa, de artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Qual seria a alternativa relacionada ao uso da norma padrão, na letra da música, no hino nacional? A, B, C, D, ou E. Nós temos aqui o gabarito letra B, né? Isso significa que o hino é um gênero literário, né, solene, utilizado em ocasiões especiais ou cerimônias oficiais e que segue as normas padrões da língua portuguesa. Beleza? Muito bem, então vamos aqui. Hora de produzir. O que você vai fazendo trabalhando o gênero, amadinho? Olha só, quando trabalha as variações linguísticas, nós vamos trabalhar a questão, né? Como vocês são jovens, não estou dizendo que eu sou antiga, amadinho. Ó, vocês vão produzir um gênero textual dicionário, mas esse dicionário vai ser das gírias, tá certo?
com a gíria do momento, tá bom? Por exemplo, ranço, você vai colocar lá a palavra, quer dizer sentimento de desprezo ou raiva. Partiu, ou seja, vamos lá? Tá certo? Então, aguarda aí, né, o dicionário produzido das gírias que vocês conhecem, belezinha? Ficando por aqui. Daqui a pouco, amados, eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!